repensando novamente para que possa haver, de fato, um meio efetivo de debate político. Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo em qualquer situação, a gente não chega a lugar nenhum. Se nesse momento, nessa live, estivesse todo mundo falando, ninguém estaria entendendo nada. Então, eu, representando a parte da academia, a parte da pesquisa da política, que é a minha área de atuação, estou falando no primeiro momento e depois todos vão poder falar também. Vamos deliberar sobre os temas que eu trouxe, vamos concordar, vamos discordar, mas vamos tentar ampliar um pouco mais a perspectiva. Então, é importante a gente entenda isso, sabe? Por quê, gente? Porque a gente vive num contexto social hoje do não me representa, da negação da representatividade, da negação da política e da democracia representativa. E geralmente é uma negação por equívoco, por ausência de entendimento. Eu vou passar um videozinho rápido para vocês. Se não estiver saindo o som, alguém me deu o sinal, mas eu acho que vai estar tudo ok sim. Pessoas que não nos representam. Essa frase aumentou, né? As pessoas têm dito muito essa frase. Por que, Karnal? Porque não estão sendo... a política ficou velha, ultrapassada? Eu tenho um pouco de medo das amplitudes dessa frase. Em primeiro lugar, é óbvio que todos os políticos, sem exceção, têm algum ponto que eu posso fazer alguma restrição. Mas nós temos uma eleição obrigatória, que é um traço que eu acho autoritário, uma eleição que deveria ser optativa. A democracia é um direito, a votação é um direito, não é um dever. Mas a outra questão que é mais sensível, sobre o qual já foram escritos vários textos, é que essa história de me representa é uma forma de dizer narcisicamente que eu quero um político que seja a minha cara. E se ele não é inteiramente a minha cara, ele não me representa. Eu estou, na verdade, não pensando a política como um exercício da administração e do poder real, mas como uma espécie de transposição do meu eu e do meu narciso para o plano político. Eu gosto de fulano, porém uma vez ele disse que não gostava disso, então ele não me representa. Eu quero alguém que seja uma espécie de eu idealizado. Eu tenho um pouco de medo da expressão não me representa, porque a rigor ela é uma leitura idealizada de si mesmo, em vários sentidos. Então, veja bem, o não me representa é uma questão complexa, porque, e aí, quem te representa então? Ah, rapaz, agora que me falaram aqui, eu tinha que ter colocado para gravar. Então, sinto muito, mas eu não coloquei. Agora que eu coloquei. Então, quem não acompanhou ao vivo, perdeu a aula. Tinha que ter avisado antes, que era para eu ter colocado para gravar. Sinto muito. Mas vamos lá então, pessoal. A questão do não representa é complexo, porque a hora que eu começo a criar esse espaço de negação da representação política, primeiro, eu me desincumbo da responsabilidade de escolher melhor quem vai me representar, né? E aí é uma pergunta que eu vou deixar aberto para vocês aqui, para que depois vocês possam me trazer a resposta. Quem representa os seus interesses? Quando você vai votar em alguém, quando você chega lá, escolhe votar em alguém, quem você escolheu? Por qual motivo você escolheu? Né? Qual a sua régua para escolher quem vai representar os seus interesses? Ah, não tem ninguém que represente aquilo que eu penso. Bom, então há duas possibilidades, né? Você identificar alguém que de fato represente, ou você mesmo partir para essa representação. Não tem mesmo como ser diferente disso. Portanto, negar a representatividade, achar que simplesmente dizendo que ninguém me representa, eu estou melhorando o processo, é equívoco. Tá? O Brasil está ficando cada vez pior politicamente, e estando pior politicamente, a gestão do país fica cada vez pior também, porque ao invés de entrar num ambiente de entendimento e debate, nós passamos a viver na negação. Ninguém me representa, então eu não quero saber e paciência. Tchau. E isso não evolui, né? Isso não melhora nada. Questione-se, quem te representa? Tem alguém do seu grupo social, do seu grupo profissional que está lá disputando um espaço político para, de fato, dar voz aos anseios da sua classe? Você tem que ir atrás, tem que buscar se envolver, apoiar. E também, pessoas, só dar o voto não resolve, tá? Só dar o voto não resolve. O sistema político brasileiro, e não só brasileiro, mundial, né, as esferas de decisão política são esferas de embate, de debate. Se eu votei no João, porque o João é médico como eu e representa a minha classe, mas o João está sozinho
na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, sem mais ninguém para dar suporte a ele, o João vai fazer nada. Nada. Porque uma pessoa só dentro de um parlamento tem poder nenhum. Ah, não, mas eu votei no João para ser prefeito. Também. Mesmo que o João ganhe sozinho, sem ter colocado também ali vereadores ao lado dele, sem estar dando suporte para ele, o João fará nada. Porque também no nosso sistema democrático e porque por termos aderido aí à tripartição de poder do Montesquieu, nenhum executivo faz algo sozinho. Ele depende do parlamento para poder realizar suas ações. Portanto, de toda forma, você tem que pensar em quem te representa e como auxiliar a pessoa que você escolheu para que, de fato, ela possa ser efetiva nessa representação. Só apontar o dedo e falar, vai lá, fera, e faz por mim, não resolve a sua vida, não vai melhorar o Brasil e não vai melhorar as suas demandas, que dentre aquelas lá que eu mostrei anteriormente, pode ficar ali na rabeira, né? Pode ter outras pessoas representando outros interesses, outros grupos com muito mais poder de mobilização que o seu grupo, e aí a sua demanda, obviamente, numa escala de prioridades, vai ficar lá embaixo. Portanto, se a gente quer melhorar e quer ter atendimento das nossas demandas, isso aqui é fundamental. Bom, travou aqui, vamos lá. Beleza. Só para deixar aqui uma informação para vocês, que talvez a gente fala muito de eleição, de representatividade, e não para pensar a complexidade disso. No Brasil, na eleição municipal do ano de 2016, e eu estou trazendo isso só para lembrar que 2020 tem eleição de novo, tá? E nós vamos ter eleição, vai haver, o máximo que pode acontecer uma prorrogação e até novembro ou dezembro, mas vai haver eleição municipal em 2020. Em 2016, nós tivemos 16.568 candidatos a prefeito e prefeita no Brasil inteiro. Nós temos 5.000 e poucos municípios, tá? Agora pensa, gente, são 16.500 pessoas tentando ser significadas pelos seus grupos sociais, pelas suas cidades, em busca de um cargo de prefeito para realizar aquilo que acredita de fato ou para roubar. Mas são 16 mil pessoas disputando cargos. E como eu disse, são 5.000 e poucas prefeituras, são só 5.000 e poucos cargos. Aqui é no mínimo 3 por cabeça, 3 por cargo. Para vereador, em 2016, foram 463.405 candidatos. Os cargos de vereador nesses 5.000 e poucos municípios. E aí, eu quis botar esse número aí, eu acho que ele é vultuoso, porque uma outra generalização que me dá um pouco de preguiça é quando alguém vira e fala assim, mas nenhum político presta. Meu querido, você conhece os 16.568 candidatos a prefeito e os 463.405 candidatos a vereador que nós tivemos só na eleição de 2016? Você tem coragem de falar do alto da sua sabedoria, da sua bola de cristal, que ninguém desse povo presta? Que ninguém tem boas intenções? Que ninguém de fato está fazendo isso porque acredita e quer promover o bem? Eu acho presunçoso, para não dizer outra coisa. Então, 2020 agora, teremos eleição novamente. Ponderem sobre isso na hora de ouvir aí alguns generalismos vazios que não agregam em nada para a evolução do processo político. E aí eu tenho duas perguntas aqui para finalizar a minha fala e para que a gente possa abrir para um debate. A primeira é, como a política impacta na sua vida, pessoal? Vocês pararam para pensar isso? Porque se negar, como eu expliquei nos slides anteriores, não adianta. Porque você vai sofrer em algum momento a realpolitik batendo na sua cara. Seja porque a rua da sua casa está cheia de buracos, seja porque tem mato alto ali no seu condomínio, seja porque está faltando eletricidade no seu bairro, seja porque não tem médico no posto de saúde, ou não tem escola suficiente, ou não tem polícia suficiente, ou você sempre vai ser impactado por alguma questão política. Isso em nível coletivo. Mas em nível individual, como é que você interpreta que a ação política de outras pessoas estão te impactando? É só na hora de pagar o IPT ou o IPVA? É só na hora de, não ter coragem de sair de casa? Então, ponderem a respeito disso. E a outra questão é, como é que você impacta a política? O que você tem feito para impactar esse contexto?
Você tem conversado com as pessoas sobre política? Você tem participado de webinários como esse? Você tem participado sei lá, de algum partido político? Ou você tem algum grupo social que você ajuda? O que é que você, enquanto indivíduo, tem feito para impactar a política? Tem reclamado só no Twitter, como muita gente faz, ou no Facebook? Tem entrado em contato ali com o prefeito, com os vereadores? O que você tem feito para impactar a política? Porque uma coisa é clara, há grandes insatisfações sobre o nosso momento atual, sobre a condição do nosso país. O país, de fato, ele está numa UTI, por vários e vários motivos, em várias e várias esferas. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer? Essa é a grande chave que pode, de fato, mudar o nosso contexto e melhorar as nossas percepções de futuro, as nossas possibilidades de futuro. Ok, pessoas? Então, eu quis trazer essa fala preambular para mostrar o que a gente pode alinhar enquanto ser política, a nossa demanda por sermos políticos e, de fato, algumas reflexões que eu percebo serem fundamentais para que a gente evolua enquanto sociedade. Tá certo? Isso era o que eu queria falar inicialmente, agora eu deixo aberto aí para quem tiver questões, eu não sei como é que o Paulo pretende fazer a organização disso, se vai deixar a palavra aberta. Aqui eu deixo as minhas redes sociais, o meu site, o meu e-mail para quem quiser manter o debate, porque o debate sempre continua aí nas redes sociais comigo. Ok, pessoas? Fiquem à vontade agora para organizar aí as questões das perguntas que eu possa tentar responder. Paulo, você quer falar? Professor, meus parabéns, viu? Foi excelente a sua aula. A gente aprendeu muita coisa aqui. Eu anotei alguns pontos muito interessantes. Eu nunca tinha refletido sobre política ser igual à cidadania, né? E cidadão remete a direitos. Então, todo mundo quer ser cidadão, mas ninguém quer participar da política, né? É verdade. Um negócio muito importante. Uma outra questão é pensar sempre a política sob vários ângulos, né? A gente só acompanhar quem nos agrada, viver na nossa bolha, nós não vamos crescer politicamente, né? E talvez a gente possa se enganar em alguma situação. Eu anotei um terceiro tópico aqui que eu gostaria de falar para os meus colegas médicos, principalmente, depois abrir para todos a participação, que a gente sempre reclama, né, dos nossos honorários pagos pelos planos de saúde. Nós reclamamos, às vezes, de condições de trabalho, às vezes a gente tenta se unir para fazer algo melhor, mas eu estou cada vez mais convicto que a única forma de solucionar isso aí é a gente, como o senhor bem disse, a gente se organizar politicamente, cada vez está tentando conquistar algo no lugar que a gente tem que tentar conquistar, não dentro de casa reclamando, né? Então, isso são os pontos que eu anotei aqui e gostaria de falar. E agora, que via chat, não chegou alguma pergunta formalmente aqui. Vamos abrir primeiramente, então, para perguntas por áudio. Tá? Alguém quer começar? Opa, para variar. Olá, Marcos. Olá. Quem? Peterson? Meu nome é Peterson, eu sou urologista, sou colega aí do Paulo. Bacana. Discutir política sempre a gente tem uma certa dificuldade mesmo. A gente fala política, religião, futebol, a gente não discute, né? Senão dá briga. Mas que é um equívoco, viu, Peterson? A gente tem que discutir política, religião e futebol. Isso. Mas não precisa querer converter as pessoas. Pois é, esse é o problema. E às vezes a gente fica assim, que, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que a gente discute isso, e as pessoas ficam tão nervosas, tão revoltadas, porque tem pensamentos diferentes, que acaba atrapalhando a amizade. O cara sai do grupo porque não quer discutir isso. Fala, não, muito pelo contrário, a gente tem que discutir, né? Mas eu falo assim, o que a gente vê é assim, como uma área pode concentrar tanta gente ruim que nem é a política. Realmente eu não consigo entender como que você consegue ver isso. A gente vê os últimos anos de história do Brasil, né? Desde o fim da
da ditadura, né, parece que a coisa não evoluiu. E se concentra mesmo. A sensação que a gente tem é essa que você falou, de não ter ninguém que presta mesmo. Mas é difícil você conhecer todo mundo que está lá dentro, né? Mas a gente tem a impressão que até as boas pessoas com boas intenções, ó, que entram lá dentro, ou elas não conseguem ficar porque o sistema é todo corrupto, né? E ela não consegue atuar, né? E acaba não permanecendo no cargo. Pelo menos as pessoas que eu escutei que tinham boa índole, foram isso, inclusive deles que me falaram isso. Então o sistema está bem distorcido. E eu fui gestor público, eu vou falar assim, por pouco tempo, porque eu não aguentei, eu não consigo pensar da forma que funcionava o sistema de gestão, você não consegue fazer as coisas funcionarem, né? Então, assim, a gente tem a noção de que o que eu percebo, até eu acho isso um livro interessante, que a sociedade ela sobrevive por causa, a gente só conseguiu sobreviver tanto tempo por causa da coletividade, né? Mas eu vejo que a coletividade hoje, ela atrapalha em termos da gente pensar no tamanho que é, por exemplo, Goiânia, a gente não consegue uniformizar os pensamentos para tentar colocar pessoas estratégicas nas posições. Como você diz, não adianta a gente votar só no prefeito, você tem que votar no vereador, no deputado federal, deputado estadual. E você não acha, então, que seria muito mais interessante se a gente votasse no partido, que nem é nos Estados Unidos, né? Porque eles tendem a ter uma conversão num pensamento, né? Se a gente tivesse hoje menos partidos, mas com ideais diferentes, né? Vamos dizer que não seria extrema esquerda, extrema direita ou centro. Vamos lá, se tivesse essas 3 linhas só, né? Seria muito mais fácil a gente pensar de ter uma uniformização na votação. Porque do sistema que a gente tem hoje, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir mudar. Né? Porque a gente aqui, por exemplo, nosso grupo de médicos tem um pensamento de uma forma como deve ser conduzida a política. O grupo de advogados vai ter outro pensamento. O grupo de trabalhadores rurais, outro pensamento. O grupo de trabalhadores de varredor de rua, outro pensamento. Então, a gente nunca vai conseguir montar uma estrutura que funcione. Esse é o meu pensamento. Não, obrigado pela pergunta. Eu até quero comentar, porque assim, em algumas etapas, por exemplo, essa questão do porquê que parece que tem tanta gente ruim, como é que pode juntar tanta gente ruim, é um círculo vicioso isso. Porque quanto mais a gente admite que só tem gente ruim, mais quem é bom não quer fazer parte dele, mais vai entrar gente ruim. É um processo natural. Você tem que perceber que se eu adoto a perspectiva de que só tem gente ruim, se eu sou gente boa, eu não vou. E é engraçado porque é tão maluco, o povo é tão doido. De repente você atende uma pessoa a sua vida inteira, você é médico do cara a vida inteira, aí uma hora você fala assim, cara, tô cansado do que tá acontecendo, eu acho um absurdo essa política, eu vou ter que entrar nesse tempo a mudar. A hora que você fala isso pro cara que você atendeu a vida inteira, ele vai te olhar e falar assim, Peterson, hein, quer ficar rico, né? Vai virar bandido. Por quê? Porque a gente tá contaminado com a visão pejorativa do processo político. Ao invés de percebermos que, bom, se eu estou indignado com o que está posto, eu tenho que atuar para limpar isso aí. E para limpar como? Colocando pessoas que eu considero boas. E aí você falou outra coisa importante. Quem entra lá com boa intenção só, não aguenta. Tem que entrar lá com boa intenção e sabendo o que acontece ali dentro, sabendo jogar o jogo. Não adianta ter boa intenção, não são os melhores que governam. Quem governa são as pessoas postas juntas ali por vários interesses, como você bem pontuou, mas que conseguem articular para que as demandas sejam atendidas pelo menos um pouquinho para cada um. E aí é um outro ponto que você pontuou também. O grupo dos médicos, dos advogados e tal. A grande questão há momentos que nós vamos ter que atuar só na convergência. Vai ter, claro, interesses muito distantes e díspares em todos os processos. Mas onde está a convergência? Onde a gente se une? E é ali que a gente tem que começar a atuar. Porque a gente melhora o que é comum a todos e o que é individual, a gente debate num segundo momento. Porque vamos pensar, gente, tem interesses que são muito particulares. Isso não tem a ver com o coletivo, tem a ver com a particularidade. Se eu estou focado só na minha particularidade, eu não estou nem aí para o coletivo. E, bom, o coletivo
sempre vai ser mais importante que a sua particularidade. Então, atuemos nas convergências, o que é importante para todo mundo, e no que for muito pessoalizado, particularizado, a gente vai tentando dar um jeitinho e uma ajudinha para todo mundo. Essa questão dos partidos eu acho bacana também pelo seguinte, eu tenho a seguinte perspectiva. O Brasil tem muito partido? Tem, talvez tenha. Mas o meu problema nunca foi com a quantidade de partidos, mas com a qualidade dos partidos. Nós não temos, ou corrigindo, talvez tenhamos pouquíssimos partidos estruturados ideologicamente. A grande maioria são apenas despachantes eleitorais. Organizam um grupo para promover uma eleição para estar no meio do governo e ter algum quinhão de poder. Cara, você vê no mesmo partido um cara que é totalmente conservador com um cara que é totalmente liberal no mesmo partido. Qual é a comunhão que esses caras têm de ideia? Qual é a ideologia clara do partido A, o partido B ou o partido C? Então eu tenho muito medo, às vezes, Peterson, de optar pela eleição em lista. Essa eleição, como você pontuou, que tem nos Estados Unidos, tem em Portugal também, que é onde eu morei recentemente, e em outros países da Europa, é porque no Brasil, como a política é sempre muito personalista, e os partidos aqui funcionam como currais, tem dono, só ia ser candidato o cara que fosse amigo do dono. E aí a gente ia ter um problema, né? Ia ser sempre uma perpetuação do mesmo grupelho. Agora, ou a gente, então, entra primeiro dentro dos partidos, estrutura isso para que eles sejam, de fato, democráticos, e a minha visão é que os partidos brasileiros são uma das estruturas menos democráticas da democracia. Tem dono, o cara que fala quem vai ser candidato, quem não vai ser, não interessa se é bom, se é ruim, se está preparado ou se não está. É uma definição personalista, né? Então, ou primeiro a gente reorganiza os partidos para depois pensar em reorganizar a estrutura, o sistema, né, de votação, ou deixa do jeito que está. Que querendo ou não, na pior das hipóteses, de vez em quando entra um bão lá e ajuda um pouquinho. Eu tenho muito medo, cara, de condensar muito o poder decisório em grupos fechados, porque os nossos grupos fechados aqui no Brasil, eles têm pouco interesse na coletividade. Poucos grupos, de fato, estão ali para atender a coletividade, né? É o que o Weber falou. Poucos estão para viver para a política e há muitos querendo viver da política. E aí eu tenho um pouco de receio de tomar uma atitude brusca. Eu acho que a gente tem que evoluir passo a passo. Primeiro a gente depura o sistema, depois a gente muda o sistema. Alguém mais, pessoal? Tem uma pergunta aqui, um comentário que eu achei bacana aqui, ó, do Wagner, né? O problema do cidadão e do médico todos querem gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Eu acho uma puta sacanagem isso também, viu? O cara não encher a forminha é um crime. Tinha que ser preso, a pessoa que não enche a forminha de gelo. Boa noite. Fala aí, novo João Paulo. Boa noite, João Paulo. Eu sou colega, também sou urologista. Gostei muito da palestra, Marcos. Obrigado. Acho que é um tema polêmico e acho que está na hora da gente falar isso, ainda mais para a situação que o Brasil está passando agora. Também vem de uma família que tem bastante gente, não políticos, mas que discute bastante política. Então, desde pequeno, a gente foi ensinado que a gente é um ser político, então tem que ser discutido. Uhum. Você é um agente político, mesmo não sendo um político, né? Tenho familiares que fazem parte de partidos variados, inclusive entendo o que o Peterson falou. Na última eleição, inclusive, teve gente da minha família que ficou sem se falar e está até hoje sem se falar por conta disso. Isso acontece muito. O que eu quero discutir é o seguinte, assim, na realidade é mais uma ideia. A gente está vendo que talvez o grande problema nosso, pelo menos que a gente se aponta no Brasil, é essa famigerada democracia de coalizão, né? Que parece que se você não conseguir uma maioria no Congresso da forma que seja, ou com cargos, ou com dinheiro, que no final das contas dá no mesmo, você não consegue governar. Uhum. E pelo que está aparecendo, o governo também está indo pelo mesmo caminho, ou para se manter, ou para ficar. E talvez a gente está indo para um terceiro processo de impeachment desde a época da final da ditadura, que é uma coisa absurda do ponto de vista político. Se você for pensar nos Estados Unidos, que é uma democracia com o presidente da República desde o século XVIII, né, nunca derrubaram um presidente assim, né, mas lá também eles dão um tiro no presidente, né? É complicado também. Lá eles matam, é diferente. Né? Mas não tivemos isso. Será que não está na hora da gente pensar
em mudar de forma para um parlamentarismo que é mais fácil de derrubar e surgir, como, por exemplo, a Itália, né, que também é bem conturbado. Você vê que geralmente cai bastante o primeiro-ministro lá e é bem confuso. A Itália, Espanha, é complexo lá. Cara, eu entendo a sua fala, João Paulo. A minha questão, e aí vai estar um pouco ligada ao que eu falei para o Peterson. Você percebe um funcionamento mais propositivo, né, ou pelo menos mais alinhado com aquilo que se espera dentro de um sistema de governo, quando há formações partidárias que têm ideologias coesas, né? Então, Portugal, por exemplo. Portugal agora está sendo governada pelo Partido Socialista. Partido Socialista. Isso, que foi reeleito o Partido Socialista. Quando eu cheguei lá em 2015, estava uma bagunça, porque tinha ganhado o Partido de Direita, o PSD, e aí as esquerdas que nunca se conversaram resolveram se organizar para derrubar o primeiro-ministro, que era o Passos Coelho, uma pessoa que eu tenho um pouco de ojeriza, inclusive, para assumir o Antônio Costa, que ainda é o atual primeiro-ministro, certo? Mas o que você percebe? Os blocos partidários são coesos. Eles conversam a mesma língua ali dentro. Você vai para a Espanha, os grupos partidários são coesos. A Itália, a mesma coisa. Vai para os Estados Unidos, que não tem só 2 partidos, como as pessoas pensam, tem vários partidos, mas quem governa são os democratas e os republicanos, mas há coesão. O problema do Brasil é que os nossos partidos não têm viés identitário, a grande maioria. A grande maioria não tem uma proposição ideológica. Então, o nosso presidencialismo de coalizão, ele é um tanto equivocado justamente por quê? Porque não há uma estruturação partidária de base que dê sustentação para os grupos políticos. Tanto que a gente teve uma situação interessante agora nesse governo do Bolsonaro, que no primeiro momento ele não quis conversar com os partidos, ele foi conversar com as bancadas temáticas, que foi um puta erro, porque o Brasil é tão doido que você tem lá os grupos partidários, né? O Peterson, de repente, foi eleito pelo PV, o João Paulo pelo PSDB, o Paulo pelo PT. Aí, bicho, além de ser eleito por esses partidos, os caras ainda vão participar de bancadas temáticas. Não, eu sou do PT, mas eu sou da bancada do boi. Não, eu sou do PV, mas eu sou da bancada da bala. E aí você tem outros grupos que... Pois é, é muito doido isso no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não se sentem, de fato, integrantes, pertencentes a uma identidade partidária que as obrigue, em alguma medida, a seguir, né, uma lógica de posicionamento. No Brasil, o cara vota a favor ou contra de acordo com o vento, né? E aí há essa bagunça. Então, eu penso, às vezes, que o parlamentarismo no Brasil ele poderia ser uma possibilidade, mas eu insisto, primeiro a gente tem que amadurecer o nosso sistema partidário. E vamos pensar, o Brasil é tão doido, cara, que eu nunca vou me esquecer disso. Eu lembro na eleição de 98, que tinha um comitê, ali acho que é 84, 86, não sei qual, que era Lula e Marconi. Olha isso. Você vê coligação que no federal é uma, no estadual é outra e no municipal é tudo diferente. Então é complicado pensar em parlamentarismo se eu não tenho, de fato, estruturas partidárias em todas as esferas mais coesas. Se cada um toca o barco do jeito que quer. Porque você perde a identidade. Então aí você vai apoiar o partido mais ao centro, ou mais à esquerda, ou mais à direita, com a confiança de que eles vão, de fato, se manter fiéis àquilo que você acredita? Então, você percebe que não é tão simples, não dá para virar a chave, assim, né? Sim, mas eu estou falando mais do ponto de vista econômico, porque vamos supor que cabe um processo para derrubar o presidente. Não acredito que isso aconteça. Isso, do ponto de vista de estruturação e reestruturação econômica, é péssimo. Isso aí, como se diz, como é que a gente vai derrubar o terceiro presidente em 30 anos? É uma coisa muito bizarra o negócio desse. Então, mas vamos pensar, nos países parlamentaristas, a queda do primeiro-ministro, que seria a pessoa com poder de gestão, de fato, como é o nosso presidente, acontece também, a economia continua funcionando. O nosso problema, João Paulo, na minha perspectiva, é que o Brasil é um país de especulação.
Então a gente fica muito sensível politicamente ao que os mercados internacionais querem fazer com a gente. Então muitas dessas pressões, o dólar vai subir, o dólar vai baixar, não é necessariamente porque está o fulano A ou o fulano B. É porque o nosso fundo aqui é um fundo de especulação. E quem bota dinheiro aqui quer ganhar dinheiro. E onde é que dá dinheiro na especulação financeira? Nos momentos de oscilação brutal. Vai cair ou vai subir, o cara injeta dinheiro e tira dinheiro depois. Então a gente tem que muitas vezes parar para pensar que a nossa economia tem que parar de ser menos volátil, ou tem que parar de ser tanto volátil, perdão, para ter um pouco mais de substância, de segurança. Por que os Estados Unidos você consegue manter? Os Estados Unidos deve trilhões. A dívida dos Estados Unidos é trilionária. Mas há lá o quê? Segurança jurídica, a segurança política. Então, mesmo que caia um presidente ou não, eles vão continuar tendo uma moeda forte, sendo um país forte. O nosso país, ele se equivoca porque às vezes ele quer jogar a responsabilidade por uma estabilidade na figura que senta numa cadeira. E não é só isso, né? Se o nosso parlamento continuar sendo forte, se organizar, a figura do presidente pode ter menos relevância, o que pode encaminhar naturalmente para um parlamentarismo. Então, o que eu percebo é que a gente tem que começar a entender, de fato, o que no nosso país está frágil. É só o presidencialismo? É só o nosso parlamento? São os partidos que não têm estruturação? É a nossa economia que ainda é muito suscetível porque ela adota medidas equivocadas, nos expõe à especulação mundial? Eu acho que a gente tem que ampliar o debate. Por isso que eu insisto. A política tem que ser sempre debatida. Porque a economia é política. A saúde é política. A educação é política. Então, a hora que a gente começa a debater isso de maneira mais macro, pessoal, a gente para perceber e fala, cara, peraí, mas sacanagem. Os caras, igual aconteceu aquela última vez do Joesley Friboi lá. Pô, o cara foi lá, botou uma grana, fez uma denúncia do Michel Temer, a bolsa estourou, ele tirou bilhões daquela brincadeira. Por quê? Especulação financeira. O Brasil é um país de especulação. Se a gente continuar sendo um país só de especulação, cara, complica, né? Complica bastante. Tem uma pergunta da Beatriz Falcão aqui, queridíssima Beatriz Falcão. Beatriz Falcão é cientista política de Brasília. Ela colocou aqui, Marinho, essa apresentação, eu tenho a impressão de que nossa discussão sobre política, especialmente nos grupos de Zap, é que nossas discussões são rasas e baseadas na dicotomia direita e esquerda. Ou seja, não tratamos a política do ponto de vista racional. Concordo, Beatriz. Infelizmente, a gente ainda está no paradigma no Brasil de muita gente ficar só é comunista ou não é comunista, é de direita ou é de esquerda. E o debate não evolui, né? Porque, na verdade, no Brasil, a interpretação de direita e esquerda é equivocada, né? E mais do que isso, o Norberto Bobbio, ele deixava muito claro que essa variação direita e esquerda é fluida. Direita e esquerda, há 100 anos, tinham características marcantes. Direita e esquerda há 50 anos oscilaram as características. Direita e esquerda hoje mudou de novo as características que identificam o que é direita, o que é esquerda. Há, obviamente, um substrato que é basilar, né? Esquerda está muito mais ligada a causas sociais, direita muito mais ligada a causas econômicas e ao liberalismo econômico. Isso é ponto. Mas no meio disso, pessoal, há vários espectros, isso é fluido. E eu vejo o pessoal até hoje brigando. Não, eu não posso aceitar o que esse cara falou porque ele é de esquerda. Eu não posso aceitar o que esse cara porque ele é de direita. Eu não gosto do fulano prefeito porque ele é do partido tal que é comunista. Gente, isso é tão raso. Isso é que ajuda a não evoluir os nossos debates, infelizmente. Então, eu concordo muito com a Beatriz. Teve mais uma pergunta aqui no chat do Rodrigo Fernandes. Na sua visão, qual a diferença entre reacionário e conservador? Cara, boa pergunta essa, porque aí nós temos dois temas bastante difusos, que vai demandar, obviamente, muito da leitura que cada um tem, porque vem do seu referencial, mas em nível basilar, conservador é aquela pessoa que tem ali as suas crenças firmadas em padrões muito específicos e com pouca variabilidade. O conservador é o cara que é muito apegado a uma moral, ou é muito apegado a um tipo de conduta que é muito mais restrito e limitado a um tipo de comportamento. Um comportamento mais conciso, um comportamento, de repente, menos adepto a grandes variabilidades, a grandes pluralidades. Ok, a pessoa pode ser conservadora. Ela pode ser uma pessoa mais restrita a fazer grandes movimentos sociais, mais restrita a conviver com grandes grupos miscigenados. Não tem problema. O reacionário é o cara que quer obrigar todo mundo a viver como ele pensa.
É o cara que quer negar a evolução social, quer negar a multiplicidade, quer negar as pluralidades e obrigar que todo mundo acredite no que ele acredita. Esse é o reacionário. É o cara que quer te obrigar a viver no século XII. É o cara que não aceita que as esquerdas e as direitas mudaram e evoluíram e transmutaram-se, que não aceita que a sociedade hoje não é mais branco e preto, não aceita hoje que a família tradicional é só marido, mulher e filhos. Esse é o reacionário. É o cara que ele não está satisfeito em ter as convicções dele. Ele quer obrigar que toda a sociedade tenha aderência às suas convicções. E aí ele começa a impor e a coibir visões diferentes da dele. Esse, para mim, é o reacionário. E esse cara é extremamente perigoso. Eu acho muito natural, eu acho muito sadio até, conviver liberais e conservadores. Não vejo problema nisso. Dá até um pouco de equilíbrio, talvez, em algumas situações. Agora, os reacionários são perigosos, porque eles querem obrigar que o mundo seja o que eles acham que o mundo tem que ser. E eles não aceitam que o mundo possa mudar. E isso atrapalha demais a evolução de qualquer sistema social e político, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela aula. Obrigado. Eu gostei muito, especialmente porque você começou com alguns conceitos que a gente julga que as pessoas saibam e, na verdade, não sabem, né? Existe muita confusão, eu acho, dentro de exatamente o que é conservador, o que é reacionário, o que é progressista, e o que é cultura, o que é ideologia, e as pessoas se perdem nessa confusão. Mas eu acredito que também existe uma confusão em relação a conceito de lei, direito e democracia também. Em relação à lei e direito, alguns países usam como sinônimos, né, Estados Unidos, Inglaterra, mas França e Brasil são coisas diferentes. Então, eu acho que a gente tem confundido muito essas duas palavras, lei e direito, e acho que a gente tem dado muito poder ao Estado. Eles fazem as próprias leis, a expoliação legal passou a ser comum, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A sensação que eu tenho é que hoje mudar o que está acontecendo é muito difícil, porque eles fazem as próprias leis, eles se defendem o tempo inteiro, e hoje, diferente do que a democracia diz, que nós somos soberanos em relação ao governo, a sensação que eu tenho é que isso está invertido. Por mais que a gente troque um, troque outro, o sistema vai continuar sendo o mesmo lá dentro. E também já pensei muito, corroborando com o João Paulo, em relação à mudança de sistema, mas a verdade é que desde que nós viramos república, não tem sido fácil e temos evoluído muito pouco, né? Eu não sei se só a questão de trocar o sistema parlamentarista, enfim, mas eu acho que mudar o sistema do legislativo, o jeito que está acontecendo ali dentro, numa Constituição que ainda é de 88, com um monte de partidos que... A gente não tem 35, 36 ideologias diferentes, né? Então, ali dentro o negócio está bem complicado de reajustar. E eu queria saber a sua opinião, por onde a gente deve começar? Ok, Débora, obrigado pela sua fala, mas é extremamente complexo tudo que você me perguntou aí. Mas, bom, o Brasil é um país tão louco, pessoal. Olha isso. O Brasil, nós temos um fenômeno que é lei que pega e lei que não pega. Vai explicar isso para um europeu ou para um estadunidense que no Brasil nós temos leis que as pessoas simplesmente ignoram a lei. E o cara fala na boa, assim, não, mas essa lei não pegou. A gente aceita culturalmente que, não, se a lei pegou, as pessoas cumprem. Se ela não pegou, faz de conta que ela não existe. Então, que diabo de lei que é essa? A lei é aquela que eu concordo e admito. Em relação a cartório, né, nos Estados Unidos, né, que o cara confia em você e se você fizer coisa errada, você vai preso. Aqui no Brasil não é assim que funciona. A gente não tem medo da lei, a gente não tem medo. A gente não tem medo da punição, né? Porque se não tem medo da punição, a lei é só um rascunho no papel. Agora vamos lá. Você colocou coisas aí que para mim são bastante complexas, mas eu gostaria de abordar com vocês.
A mudança de qualquer paradigma hoje, ela tem que ser pensada não simplesmente olhando para o hoje, né? A gente tem que olhar lá atrás. Então, quando você cita que desde que a gente virou república, a gente tem essas complexidades e nunca foi fácil, de fato, é porque desde que nós viramos república, nós ainda não conseguimos encontrar o sentimento de pertença, o sentimento de participação, o sentimento de cidadania que poderia nos fazer mais participantes de todos os processos sociais. Então, falta ao brasileiro o que o Zé Murilo de Carvalho fala que é um sentimento de pertencimento. A gente não se reconhece enquanto brasileiro. Muita gente está doida para explodir isso aqui, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ir embora, eu não sou daqui. Eu não sou do Goiás, eu não sou goiano. Não, essa pessoa é um ente espiritual que não faz parte de uma comunidade, porque ela não admite ser. Né? Ou ela quer ser só a parte boa, o que ela acha boa, pelo menos. Então, sem um sentimento de pertencimento, eu me envolvo pouco. Se eu me envolvo pouco, as coisas acontecem ao arrepio das minhas crenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a tentar transformar no Brasil é o entendimento sobre o que é ser brasileiro. Por que a gente tem essa síndrome de vira-lata, como disse o Nelson Rodrigues? Por que é, de fato, que a gente não se vê como um povo capaz de mudar o nosso território, o nosso espaço social? Por que eu acho que o problema sempre é do outro e não é meu? Então, falta, no primeiro momento, que a gente comece a debater o que nós temos que fazer enquanto indivíduos dentro da coletividade para que haja transformação social e política. Então, quando você fala que lá dentro do processo político eles se protegem, eles fazem o que eles querem, e isso não acho tão correto, é porque falta o quê? Fragmentação das escalas de poder político. No Brasil, nós temos 3 esferas: federação, estado, município. É pouco. Num país de 209 milhões de habitantes, é muito pouco. Portugal tem um modelo que eu achei fantástico, que eles têm lá as juntas de freguesia, que seriam como se fosse as associações de bairros, né? Eles juntam lá 3, 4 bairros e tem como se fosse uma subprefeitura ali e uma subcâmara municipal ali. Por quê? Quanto mais próximo os centros de decisões políticas está dos grupos sociais, maior é a participação. Então, é muito mais fácil. Digital. Exato. É muito mais fácil que eu participe de um debate aqui no meu bairro do que eu vá até a Câmara Municipal, a depender de onde eu moro, ou que eu vá até Brasília para participar de alguma decisão. Então, quanto mais eu fragmento as esferas de decisão política, mais eu atraio as pessoas para fazerem parte daquilo e posso, de repente, contar com a melhoria do sistema. Quanto mais eu blindo o sistema, quanto mais eu afasto a população, seja porque eu deixo, e aí eles deixam, tá? Vários grupos políticos permitem que a visão sobre eles próprios seja a pior possível, porque quanto pior for, menos gente vai encher o nosso saco para participar. Então, há uma deliberação sobre isso também. Né? Então, quanto mais eu afasto as pessoas do sistema decisório, mais fica no nosso colo. E, na moral, né, Débora? Se está no meu colo, eu jamais vou jogar contra o patrimônio. Eu jamais vou produzir provas para me incriminar. Eu jamais vou querer dividir o poder, porque é um processo natural. O ser humano, ele vive em prol da obtenção de algum quinhão de exercício de poder. O poder não está no cargo, o poder não está no título, o poder está no seu exercício, na capacidade que você tem de influenciar o outro. Michel Foucault fala muito bem isso, que o poder é o exercício. O poder não está na presidência da República. O poder não está no cargo de vereador. O poder não está no título de médico. O poder está na legitimidade que você tem para convencer as outras pessoas a concordarem com o que você quer. Isso é poder. E quem consegue assumir esse espaço de escolher as leis, de mudar, de direcionar dinheiro, está vivenciando esse espaço de poder. E ninguém vai abrir mão disso à toa, de graça. Seja por motivos bons ou por motivos torpes. Agora, quem está fora precisa começar a se aproximar, para pressionar, para empurrar, para questionar. Olha, eu não concordo com essas leis. Mas eu participei de alguma audiência pública quando a lei estava sendo discutida? Não. Aí fica difícil, né? Aí complica. Então a gente tem que começar a pensar que talvez o Brasil necessite de fragmentar mais as esferas de decisão política, para que a gente possa se aproximar delas. E aí as associações têm muito esse papel, né, Paulo? A associação hoje, Sociedade Brasileira de Urologia, ela representa uma categoria e que ela, enquanto associação, pode exercer poder de pressão na esfera de decisão política.
Se algo vai impactar vocês, se organizem, conversem e pressionem. Esse é o papel dos grupos políticos, né? E essa questão que você pontuou, finalmente, Débora, sobre não tem 35 ideologias. Reforçando o que eu disse anteriormente, os partidos eles não representam ideologias. Nunca representaram, não é só agora, não. Na França, quando começou a ideia de partido político, como disse o professor Maurice Duverger, os partidos eram o quê? Eram grupos que tiveram que se organizar para promover o processo eleitoral. E aí foram se aglutinando. Depois passaram a se aglutinar por conta de convergência de opiniões. Os operários num partido, os banqueiros no outro. Mas, inicialmente, o partido surgiu só para poder ter um processo eleitoral. E isso voltou a acontecer no Brasil. Com o esvaziamento da significação dos grupos sociais, né, os sindicatos perderam o sentido, os grupos de igreja perderam o sentido porque atomizou demais, os grupos de classe perderam o sentido porque eu acho que ninguém na associação me representa mesmo, o cara está lá só para ser completado o cargo, eu acho que ninguém do meu sindicato me representa. Então, quando você perde o sentido daqueles grupos que dão coesão identitária às pessoas, você fragmenta tudo. E aí isso vai incentivar o quê? Ninguém me representa, vai incentivar que os grupos partidários simplesmente sejam despachantes eleitorais, porque não há coesão identitária mais. Então a gente vive hoje, como o Claude Dumas, que é um autor francês muito bom também fala, uma crise de identidades. Primeiro, a gente tem que resgatar essas identidades. O ser médico, o ser professor, o ser brasileiro, o ser goiano, resgatar, entender, perceber como eu pertenço a isso, isso faz parte de mim, para que então a gente possa mudar o sistema, para que ele se torne algo que de fato nos promova, nos dê qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que começar lá de trás. Eu concordo com você essa questão do sentimento de ser brasileiro, e eu acho que o trabalho que você vem fazendo em relação à comunicação, eu acho muito importante. Porque as pessoas se veem perdidas no meio desse tanto de nome, desse tanto de palavras que não são corriqueiras, e aí elas resolvem deixar de mão, porque é algo que não dá para entender tão fácil, né? Acho que o seu trabalho em relação à comunicação é uma palavra-chave para a gente despertar esse conhecimento e das pessoas saberem de onde vêm e para que estão aqui. Acho bastante legal. Queria parabenizá-lo também. Eu vi a live essa semana. Obrigado. Tem uma frase do Manuel Castells, gente, que eu acho brilhante. Eu até estou usando ela na minha tese de doutorado, que ele fala que a comunicação é o espaço onde o poder é criado. Olha o quanto isso é poderoso, gente. Você só tem a legitimidade que você tem porque comunicacionalmente você conseguiu convencer as outras pessoas que você assim o era. O paciente que vai até o médico vai tomar os remédios que o médico passou para ele, por quê? Porque comunicacionalmente o médico consegue exercer uma legitimidade que o cara fala, eu não vou duvidar desse cara. Porque se por um acaso, comunicacionalmente, o paciente duvidar de vocês, ele vai tomar o que o farmacêutico indicar, ou ele vai tomar o que o vizinho indicar. Porque é uma questão de legitimidade, gente. E a legitimidade, ela só vem pelo convencimento, pela persuasão. E isso é comunicação. O poder só existe porque há legitimação sobre ele. Se a gente achar que o nosso sistema está errado e não quisermos mais segui-lo, a gente para de seguir. Nós vamos botar a polícia na gente, nós vamos apanhar, vai morrer gente, vai. Mas a gente vai continuar não seguindo. Spinoza fala isso de uma maneira muito bacana e muito clara. O ser humano só tem poder sobre o outro quando o outro acredita que é inferior a quem tem esse poder. Porque se ele achar que não, você pode até matar a pessoa, que ela vai continuar não te legitimando e não reconhecendo o seu poder. Então, dediquem-se mais à comunicação, pessoal. Eu trabalhei, não sei se todo mundo sabe, eu trabalhei por alguns anos como representante da indústria farmacêutica. Eu fui na Betley um tempo, depois fui do Axê também, e pude conviver com várias especialidades médicas, com várias pessoas, das melhores às piores, tá? Então, a gente estava falando da área política, tem muita gente ruim, tem muito médico, desculpe a palavra, muito fé da puta também. Vou falar a verdade para vocês. Tem. E a ausência de comunicação, gente. A ausência de comunicação. Muitas vezes a gente fica preso à ciência e se esquece que do outro lado tem um cidadão, um ser humano, que além de ter uma doença qualquer, né, ele tem todo um contexto social que o oprime, ou que o reprime, ou que o impede de ter acesso à alimentação melhor, à educação melhor, a entendimento melhor. E por isso que eu falo que vocês que têm esse nível de formação
e ocupam esse espaço de legitimidade junto a grupos sociais mais carentes e mais humildes, e com menos formação que vocês, vou ser honesto, vocês têm a obrigação de se dedicar a entender sobre política, a falar sobre política, a falar sobre cidadania, Paulo, a falar sobre direito, Débora, porque vocês ocupam esse espaço de reverência. Os médicos têm essa credibilidade, mas precisam exercitar isso, se comunicando melhor, entendendo que do outro lado há pessoas, cidadãos também. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes está no plantão, é pauleira, é loucura, mas tira um tempinho, né? Tira um tempinho para fazer o seu papel de cidadão e de ator político também. Te garanto que assim a gente consegue ir mudando aos pouquinhos, tá? Não vai virar chave hora nenhuma, só tem um caminho que é a educação, e a educação só muda a geração futura. Eu sou do século passado, já assumi que eu vou viver isso aqui mesmo. Então eu espero que o meu filho Benjamin, que tem 1 ano e 7 meses, que vai completar agora no domingo, viva num mundo melhor. E por isso que eu faço o que eu faço. Certo, obrigada, professor. E aí, pessoal, alguém mais? Uma última pergunta aí? Nosso tempo já está avançado. Ninguém mais? Se ninguém mais tem, beleza. Ok, então. Eu gostaria, professor, de agradecê-lo novamente. Foi muito enriquecedora o nosso debate, a sua apresentação. Né? Acredito que além de seguidores que o senhor vai ganhar, admiradores, amigos aqui, contem conosco. Né? A SBU, ela se esforça para não só falar de medicina, mas também falar de finanças, falar de política, outros assuntos virão. Gostaria de agradecer também a Camila e a Carol pela parceria aí, sempre junto com a gente. Vamos pensar em algo também relativo à medicina nos próximos meses. E é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Professor, pode encerrar e te dou a palavra. Então, eu agradeço, Paulo, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram, os que trouxeram questões aí, a quem falou pelo chat também, quem vai assistir parte aí do nosso webinar, que começaram a gravar depois. Eu estou nas redes sociais, meu site tem muito conteúdo, tem algumas entrevistas, alguns podcasts que eu participei, eu tenho um canal no YouTube também, onde eu vou fazer algumas lives lá, que é youtube.com/marcosmarinhomkt. Esse fim de semana agora deve ser uma entrevista minha no jornal Opção. Então, assim, eu tenho muito conteúdo sobre política e sobre comunicação. Quem tiver interesse, é só dar uma pesquisadinha aí, dar uma googada, joga meu nome no Google aí que alguma coisa vai aparecer. Então, obrigado a todos e todas. Tenham uma excelente noite. Espero ter podido contribuir de alguma forma aí com o entendimento de vocês e duvidem, questionem, confiem ou não confiem, mas sigam em frente e busquem o entendimento, busquem conhecer cada vez mais sobre política, porque a nossa vida depende disso. Então, boa noite a todos, muito obrigado, a gente se vê por aí nas redes sociais, ou quem sabe em algum momento, na hora que passar essa loucura toda, a gente toma um café junto. Foi um prazer estar com vocês. Isso aí. Obrigado, forte abraço a todos.